Não sendo a história do Bauru, tá tudo bem. Essa do sanduíche. Essa do sanduíche. Essa é o melhor sanduíche. Eu pensei que Raul ia mandar essa. Pensei que eu tava com medo aqui. Mas no almoço vai ter Bauru. Aí o Raul não era de treinar as faltas. Normalmente treinava com o quarto goleiro lá e tal. E quem treinava muito comigo era o Luiz Alberto, que era o Hélio dos Anjos, que era lá o terceiro e quarto. Mas às vezes dia de concentração, não ia esses goleiros. Só ia os dois, era só ele e o Cantarelli. O Cantarelli ficava lá batendo bola com o pessoal que ia ficar na reserva. Então, uma vez o Raul estava lá, eu sabia que ele não gostava, né? Eu falei, Raul, não tem ninguém hoje. Pô, dá uma força, fica lá, fica parado. Eu sei que você não vai na bola no jogo, não vai ser... Aí, só para ter um posicionamento, tá legal. Aí batia as faltas, fazendo, de repente, ir lá na Gávea, quem sabe na Gávea atrás tem o Jockey Club, né? E ao sábado, o refletor acende um pouco mais cedo. Aí eu já sabia disso, eu falei, começou a escurecer e ele, pô, vambora, cara, não tô vendo nada e tal. Eu falei, calma, que a luz do jockey vai acender, a gente vai poder ficar mais um pouquinho. Ele, porra, não aguento você. Aí eu falei, mas na terça-feira, na hora de passar lá pra pegar o bicho, você vai querer. O velho é uma figura. Grande velho. E treinar com o Zico, o goleiro leva vantagem, né? Porque depois quem bateria falta tão bem quanto o Zico batia contra? Então, a história da camisa pendurada, Zico, surgiu porque às vezes não tinha goleiro? Não tinha goleiro, nem tinha barreira móvel na época, né? Aí você ficava? Aí eu ficava, botava as camisas lá e tal. O chato é que, porra, toda hora tinha que ir lá pegar a camisa e botar. Não tinha ninguém pra botar a camisa. E tira do bagaceiro. É pior que é verdade. Mas às vezes eu pedia os moleques pra ficar lá e pra botar e tal. Mas fazia isso, né? E depois, quando chegou a barreira móvel, aí ficou mais fácil um pouquinho. Mas era uma grande referência. Então, quando a bola ia lá naquele quadradinho lá, não é por acaso não, né? Já tinha uma camisa ali. O Marcelinho contava que você ajudou no início, até pediu, por favor, ficar a seu lado, você até falou para bater. Já no final da carreira, eles treinavam atrás. Tinha uma parte do campo ali na Gávea e a base treinava ali. E às vezes eu ficava treinando e ele, seu Zico, posso assistir ali? Eu falei, você não vai só assistir não, vai bater também. Porque carro velho, né, já tava ficando velhinho, não treinava tanto. Então eu chamava ele, aí eu batia umas 3, 4, aí ele deixava ele bater. E você ficava com quem quando começou? Tinha alguém ou foi sozinho? Não, primeiro o Jobé ficava. O Jobé dava muita atenção a esse trabalho individual. Né? Ele separava alguns, tanto para bater falta, para finalização, cruzamento, perna direita, perna esquerda. Então, ele sempre deu muita... o pessoal para eles podia ir embora, mas se ficasse alguém ali, ele ficava também. Vamos para o intervalo, primeira parada desse resenha histórico. Já estouramos, já tem uns descontos aqui pro próximo bloco e você não sai daí porque o Zico vai bater uma falta. Tem gente se escalando para ficar na barreira, eu nunca vi isso. E tem que virar, né? De frente pro goleiro, né? Mandi Zico, come stai? Tutto bene? Per noi è un grandissimo onore averti amico da tantissimi anni. Un grande saluto a te, a Sandra e a tutti i ragazzi. Un grande saluto anche a Marzio e a tanti giocatori che sono lì in studio. Ti aspettiamo, Gallo, perché tu possa vedere il nuovo stadio Friuli e per riabbracciarti. Mandi, bussa e frus! Isso aí é coisa do amoroso. E o final é Tacone ele Fêmea. Tacone ele Fêmea. Pode falar isso agora. Bussa e frus é só... Beija as crianças. Beija as crianças. Né? O resto vocês ficam na imaginação. Bota no Google, né? Bota no Google. Quem é esse sujeito, Marcinho? O Sandro, cara, é um grande amigo meu, né? Na minha apresentação em Udine, é um dos grandes responsáveis, né? Que teve, né? E hoje é o tutor, né? Do Giovanni, né? Quando o Giovanni chegou em Udine, agora menor de idade, o Sandro acabou ficando como tutor dele, né? Pela amizade, né? Pela confiança que a gente tem. Giovanni é teu filho, né? Giovanni é meu filho, né? Que hoje joga na Udinese, no Sub-20. E o Sandro é um cara fantástico, maravilhoso.
e é presidente do fã-clube do Zico. E o Galo pode falar para vocês, né, quem que é essa pessoa que é muito importante para ele. Orsária é eu chamo de cidade, mas é um bairro, né? Vizinho ali, a Udine. Distrito. Distrito. Eles criaram lá o Arthur Zico, né, de Orsária. E ele é que é o chefe. Eles vieram aqui no Brasil, fizemos um jogo na minha despedida com o pessoal de Udine e a torcida veio. Eles vieram aqui no Rio de Janeiro. Então, um cara espetacular, ele lá com o Michele e toda a turma. Estou devendo uma visita lá para eles. É legal contar um pouquinho o que significa o fã-clube na Itália, né? Porque talvez seja diferente a Espanha, como tem as penhas, que tem muito, né? Mas você ir visitar esses clubes... Na época era isso. A gente, durante o ano, isso é uma coisa importante, que o clube já chamava você cada segunda ou terça-feira. Hoje está mais difícil, né? Seria mais difícil por causa da quantidade de jogos no meio de semana. Naquela época não tinha jogo no meio da semana, praticamente a Udinese só jogava final de semana. Então, eles definiam, cada semana 2 vão em algum lugar. E aí sorteavam. Então, eu fui a alguns, né, e tal. E aí foi criado esse lá. É muito legal, eles faziam um jantar bonito, faziam uma homenagem para os jogadores. Havia um relacionamento muito agradável com a torcida lá. Né? Enquanto isso, a gente está vendo seus golaços com a camisa do Udinese. Camisa, como é que é? Traje a rigor, né? Porque parecia que tinha uma gravatinha borboleta aqui. Muito legal. Esse é o gol que eu falo aí, ó, da falta, contra o Avelino. De 2 toques. Aí, goleiro. O goleiro vai, ela cai lá do outro lado. Parecido com aquela do Santa Cruz. E fez de todos os tipos, né? Gol de falta lá, o Zico, porque também foi um 3 dedos contra a Juventus, eu acho. Foi. E enganou todo mundo. É porque uma vez chegaram, devido a ter feito logo 6 gols de cara, assim, tinha um programa lá de segunda-feira chamado Processo Lunedi, que fizeram um programa só sobre os goleiros de falta, barreira. Como é que os caras faziam. Então, uma série de sugestões, né, que começavam a dar. E aí eu também comecei a bater no canto do goleiro, comecei a bater forte, comecei aquele negócio. Variar, né? Variar, diversificar, e aí complicou. Essa daí, do Catânia, essa foi a história muito legal, porque a minha avó era de lá. E eu fui jogar contra o Catânia, eu jogava o Pedrinho Vicençotti e o Luvanor. E aí eu dei entrevista dizendo que, poxa, era um prazer grande jogar na cidade da minha avó e tal. E o Udinese era um time que não tinha assim tanta rivalidade, né? E aí eu cheguei lá e tal no jogo, fiz um gol no primeiro tempo, faltando assim uns 10 minutos para acabar o jogo, 5, sei lá. Teve uma falta. E a torcida do Catânia toda gritando meu nome, Zico e tal. Eu vi gol, pô. Não entendi nada, né? Aí, mas me deu, foi responsabilidade. Eu falei, eu tenho que fazer esse gol agora, né? Aí bati, fiz o gol, a torcida comemorando e tal, o estádio inteiro comemorando. Aí o Pedrinho e o Luvanor, pô, como é que a gente podia ganhar o jogo se a nossa torcida torcer pro adversário? Foi uma emoção indescritível esse dia. E conta no Friuli, quando tinha uma falta no Friuli, que você ajeitava a bola e a torcida, o que o pessoal falava? Eles lá era pênalti, né? Uma vez contra a Juventus, eu levei 3 minutos para bater uma falta. Por quê? Porque os caras davam carrinho, chegavam para frente e voltavam. A experiência é incrível. E os caras não deixavam, chegavam. O time mais malandro, né? Os caras... E foi difícil bater, cara. Aquela Juventus de Platini, né? De Platini. Que era a seleção italiana, né? Praticamente, né? Tardelli, Scirea... que mais? Tava todo mundo lá. Paulo Rossi jogava na... Moniek, Paulo Rossi... Nétega. Zoff, era o Gentili, era o time. Tanto é que eles foram campeões, né? E o Platini é artilheiro com 1 gol a mais que você e você 6 jogos a menos que ele. Mas jogando no Udinese, né? Que tem uma diferença enorme. Às vezes o Udine era antes do Zico e depois do Zico. Acabou, entendeu? Tanto que agora, né, Di Natale, que é a bandeira da Udinese hoje, recentemente, né? Pelos tantos números de jogos que fez com a camisa da Udinese. Mas tem uma história que a Udinese queria se separar da Itália por uma
por causa do Zico. Na chegada, né? Quando foi vendido para lá, de uma bagunça nacional, né? Por causa do problema da Áustria, né? Já tinha aquela coisa de Áustria e Udine lá. E aí bloquearam a minha ida e a do Cerezo. E aí os caras meteram lá a placa, o Zico Áustria. O Zico No meio da praça, na mesma praça lá que eu apresentei ele. O presidente foi valente, né? Ele Foi, mas quem resolveu foi o Comitê Olímpico Italiano, não foi nem a federação. E aí liberou e o Cerezo acabou indo na onda também, né? Porque ele acabou sendo liberado também para ir pro Roma. Mas foi legal. E aí agora passou um gol lá na Itália, contra o Milan, que eu fiz de bicicleta. E ali aquela coisa do italiano, o jogador italiano, ele acha que o jogador, para ser jogador mesmo, tem que jogar no San Siro, que é o Scala do futebol, aquela coisa. Eles não sabem o que era Maracanã, né? Então, aí eu lembro que nesse jogo, eu fui com o Causo, a gente indo pro jogo, Causo, hoje é um dia que você tem que jogar, porque eu falei, Causo, eu já joguei aqui com a seleção brasileira. Não, mas aqui é diferente, é um jogo que você precisa se destacar, porque aqui vai ser a tua afirmação. Eu falei, tá bom, legal. Não sei se ele estava querendo dar a responsabilidade, eu precisava também da ajuda. Falei, legal, Causo, pode deixar que a gente vai. Aí quando acabou o jogo, foi 3-3 esse jogo. Aí acabou o jogo, né? Eu falei assim, Causo, tá bom? Valeu. Ele falou, bora, no vestiário tava bem, né? Aqui é a bicicleta. E agora eu cheguei lá, quando nós fomos fazer a final lá da Champions, e aí eu cheguei para fazer o registro, né? Da identificação lá pra TV. Aí saltei do carro, quando o cara me viu, cara, ele não deu nem boa tarde, como é que vai? Vai, Udine, 3-3, na vestiata. Incrível. Na mesma hora, cara. Na mesma hora. Eu falei, legal e tal. É isso que o italiano tem, o reconhecimento. Total. Independente de onde o atleta jogou e onde ele se destacou, o respeito, né, a admiração. Então isso é muito legal por parte do povo italiano. Então vamos bater uma falta? Até porque eu quero ouvir a torcida do Udinese com o Márcio. Dá pra bater? Dá, mas não tem que aquecer, né? Não, mas é só movimento. É só movimento. Aqui, peraí, como é que é, Djalma? Nem precisa de alongar, que outro dia eu vi a imagem de tu batendo de calça jeans. De calça jeans, hein? Camisa? Na camisa e guardou de novo na camisa. E outra coisa, aquilo ali não foi assim, bati 30 pra depois acertar 2, não. Não foi montagem, não. Tem um corte, mas as 2 foram seguidas. Mas eu tinha batido assim umas 5, 10 pra aquecer. Depois foi as 2 seguidas, aí acabou, perdeu a graça. O que a gente faz muito aqui, Zico, é mostrar para o cara que está do outro lado as técnicas do futebol. Onde você batia, como acomodava a bola, as coisas que você mais gostava. Como diz o Júnior, o Júnior tem joanete, eu não tenho. Aqui assim, ó, procurava bater aqui, né, desse lado, e aqui o pé. O pé de apoio. O pé de apoio. Que muita gente não sabe a importância daqui do pé. Por exemplo, se eu quero bater falta para lá, eu boto para cá. Se eu quero botar para cá, eu viro para cá. É que direciona a bola. Exatamente. Direciona a bola. Então isso aqui é muito treinamento mesmo. Depois você fica automático. E não pode encostar aqui. Não tem essa coisa de chegar aqui e fazer... Não precisa disso. Não precisa. Aí o outro vira pra cá, não tem nada disso. É só botar a bola lá, fazer o movimento certo e chegar e bater, e soltar, tá? E você tinha seu chute especial, que era por cima da barreira. Por cima da barreira. Mas depois começou a ser especialista aí aqui, bater aqui, né? Em 3-0. Bati de frente. Às vezes isso aí é totalmente errado, mas... A maioria precisa treinar também. Seu fã número 1 vai ter o privilégio de defender uma falta sua. Espera aí. Vai ser daqui? Não, vai ser pra barreira eu vou. Vem cá. Tá combinado de você ir pro lado? Tem que... Não, eu vou ficar parado igual o Birigui, eu não tenho reação. Ficar vendo pra frente, né? Eu quero ver o gol. Não quer ver o gol, pô. Vem cá. Todo mundo quer ver o gol. Eu quero ver o gol. Você que se dá. Tu não tá vendo a bola? Eu? Você tem que ver primeiro a bola e depois ir pra lá. É isso.
Vai. Vai, Zico! Deixa eu bater, cara. Birigui, ó. Birigui, golaço, pô. Tem que... Você não ensaiou muito, cara. Isso é O fera. Birigui não viu nem a bola, tava imitando ele. Foi estilo Raul, né? Foi estilo Raul. Estilo Raul. Sai limpinho, ó. A história que conta desse gol é que foi durante a semana. Quem contou foi o Peu. Peu, imagina, Gago, ela, Pepeu, tu que tá em Alagoa, um abraço. E ele ligava pra mim e falava, Galo, adivinha quem tá falando aqui? Hoje você corre o risco, pode ser o David. Hoje é o David também. Aliás, o David deu uma mentidazinha aqui pra vocês, né? É mesmo, é? É, porque ele não falou bem como foi a história lá do Kesman e tal. Tá vendo? Então, sabe? Tem direito à réplica. Porque ele vivia me enchendo o saco. Pô, tu é burro pra cacete, né? Tu escala o Kesman ainda, né? Dando canelada. Eu falei, burro é você, que quer fazer tabela com ele. Bota a bola na frente pra ele, não faz tabela. E ele insistia. Isso é verdade, eu sou testemunha disso. Ele queria tabelar pra receber, não vai receber nunca, cara. Ô, Galo, tem uma história de um amigo nosso, meu, do Djalminha, de Sorim, né? Da galera aqui que, quando te substituiu no Maracanã, ficou gago na entrada. Conta essa história do Valdeir, que entrou e foi substituído. Pô, 10 de informa, sai 10 Zico, entra 14 Valdeir. Pô, e Fla-Flu ainda, né? Aí... Tinha feito gol, né? Tinha feito o gol, o jogo já garantido lá e tal. Aí Ele vindo do misto, né? ele saiu e a massa vaiou, né? E aí, como foi que falou ele? Pô, aí ele falou, pô, legal, eu tô entrando, a massa vaiando o Zico. Aí o repórter, ele contando o repórter, vem entrevistar Aí ele. o repórter vai falar com ele e tal, e aí ele começou a gaguejar, gago até hoje. Aí, Gente Gago. boa, gente boa. Gente boa Gaguinho, sabia, hein? E como a história da falta, então? Mas a história da falta, depois o Zé do Carmo até confirmou que durante a semana, esse Zé Carlos, que era um zagueiro, que era esse maior sacana, né? E aí ele ficou, durante a semana para fazer o treino, o Birigui botou lá, ele ficou de frente pro Birigui. Aí o Birigui, pô, Zé, vira aí, olha a barreira. Aí ele, não, senhor, domingo vai ter 80 mil pessoas lá no Maracanã querendo ver o gol, quero ver também. E aí, você pode ver que tem um fundo de verdade nisso, porque quando eu bato a falta, a bola passa da barreira, os 5 olham. Rapidinho, né? Rapidinho, né? Porque isso não é normal, né? E a bola, pô, foi a melhor de falta que eu 87. bati na minha vida, foi essa. Vai, Jama. Foi lindo. Não, mudar um pouco de assunto, queria saber do Galo, que agora teve a tentativa da candidatura para a FIFA. Quero saber se você pensa ainda nisso ou se de repente pensa em alguma coisa dentro do Brasil. Agora não dá mais tempo, né? Não, mas pro futuro. Aquele momento eu acho que era importante, por todas essas modificações que seriam necessárias, por toda essa vergonha que a entidade passou a ter, que isso não era segredo nenhum para quem é do meio do futebol. Tá? A gente já sabia dessas coisas que poderiam explodir. E eu estava lá fazendo um trabalho lá um programa com a Esporte Interativo com o André Henning, e ele me perguntou se eu apoiaria o Figo. Aí eu falei, pô, apoiaria, eu gosto muito dele, mas achei estranho que ele tenha desistido. Aí ele não conseguiu as cartas, desistiu. Aí, pô, de noite eu pensando e tal, tomando um vinhozinho lá, bom e tal. Aí falei, pô, acho que, pô, em vez de apoiar o Figo, podia eu me candidatar. E aí começou. Começou isso. Então tive a oportunidade de conhecer de perto todo aquele movimento, tudo que envolve. Fui lá até o Blatter, até o Carrá, que é quem ia fazer as mudanças lá da FIFA. Muito, muito bem recebido por todos e ligando para as federações. Cara, mas ao final das ligações eu ficava sempre... Te assustou? Não me assustou não, mas eu ficava aqui, o cara que está falando das línguas portuguesas, dá a impressão de que o cara ficava esperando o que você tem a oferecer para ele te dar uma carta, entendeu? E eu não tinha nada para oferecer. Estava acostumado, né? Estava acostumado, eu não tinha nada para oferecer. Eu falei, é o meu trabalho, é assim, a proposta é essa, eu enviei para todo mundo
os pontos que eu achava que eram necessários e que estão aí, alguns pontos estão aí. Eu acho que de todos aqueles que estavam ali concorrendo, o que ganhou, eu acho que pode fazer um bom trabalho. Acho que pode estar bem cercado, inclusive, pelo mundo do futebol. Quando eu falo mundo do futebol, não é só ex-jogador. Muita gente pensa que você quer o ex-jogador, que não é por aí. Tem muitas áreas do futebol que podem ajudar bastante. Então, eu acho que foi um momento para ver de perto, poder explanar para o mundo inteiro as coisas que estavam sendo importantes, porque a gente tem voz, a gente tem a mídia, e me assustei quando vi todo mundo cobrindo quando eu estava lá em Zurique, e eu acho que foi importante para o futebol, e eu espero que seja isso. Agora, aqui, que seria o normal, começar por aqui, mas aqui da forma que está, não é difícil qualquer um, não só eu. Eu acho que tem outras pessoas que poderiam, porque você hoje, da forma para ser eleito, você tem que ser indicado por 8 federações e mais 5 clubes. As federações estão todas nesse sistema atual, tá? Então, essa vergonha que quebrar esse sistema. A vergonha que está essa entidade, se ela não for, sabe, desmascarado tudo isso e começar do zero, a CBF precisa começar do zero, tá? Para poder voltar a ter credibilidade, porque ninguém acredita nisso que está aí. Saneamento básico, né? Saneamento, e eu acho que, Djalma, se não acontecer isso que está aí vai ficar por mais 10, 12 anos. Porque, presidente, primeiro eu acho que todas as federações tinham que acabar, não serve mais nada, tá? A federação hoje é só para intermediar. Cartório. Cartório. Não precisa de mais nada. Hoje tem que ter a CBF cuidando das seleções e as ligas comandando os campeonatos. Isso é em todo lugar do mundo. Aqui tem um intermediário que é a federação. Não tem mais campeonato de federações, então ela não tem mais necessidade para nada. E elas hoje é que indicam. Então elas estão ali coladas na CBF. Enquanto não mudar o sistema. Enquanto não mudar isso, tá? E hoje, quem é que vai... Você arrumar 8 federações para te indicar e mais 5 clubes? 5 clubes eu acho que pode até, mas eu acho que os clubes hoje começam a ir também lá para a CBF. E aí começa a complicar. É jogo num clube, na arena de um clube tal, jogo na arena do clube tal, é a seleção concentrada numa concentração de um clube tal, é o presidente de um clube tal na chefia da delegação. Então, começa a coisa eles se cercam bem para ter toda essa força. Para se perpetuar também, né? E a gente vai continuar sem ver o presidente nos locais fora do Brasil, sem estar dando apoio à seleção. Tomara que tenha uma limpeza geral, né? Seja no Brasil, na Argentina, que está sendo intervenida a AFA nesse momento, e também no mundo com a FIFA. É que tem uns caras que não podem viajar também, né? Que se viajar nem o grampeia, os caras nem voltam. Vamos pra invasão? Vamos. Fã de Esporte vai participar agora do resenha. Roda aí a pergunta do Twitter. Vamos ver, Galinho. O Gabriel quer saber, os 10 estão acabando ou já acabaram? O último que eu vi foi o Alex, um 10 clássico. Aqui no resenha não acaba nunca, tá cheio de 10. Mas no futebol, Galo, o que acontece? Sumiu o camisa 10? Mas todos pararam, tá? Sumiu mesmo, mas sumiu desde a categoria de base. E aí o sistema privilegia, os técnicos privilegiam o sistema do que o jogador. Então o cara quer entrar no sistema e não você ter um cara que você olha na hora que está fazendo uma peneira. Primeiro você não vê se o cara tem toque de bola, se tem inteligência, não. Você vê se o cara é forte e corre. Então começa por aí. E lógico que isso está terminando. Você vê que qual o time do mundo aí que tem um camisa 10? Eu posso te dizer que nem o próprio Messi, que é um camisa 10 daquele de vir ali e armar. Ele típico, né? Típico, exatamente. Né? Então, eu tive o privilégio de dirigir o último 10, né? Tá vendo? É o Mico-Leão Dourado, você tá em extinção, rapaz. Deu rápido a faixa de capitão, né? Deu muito bicho, né? Deu muito bicho, né? Mas quando tinha lá no Fenerbahçe,
treinos, jogos, assim, quando você ajeitava uma falta pra bater, que você foi um grande especialista também em bater falta. Você chegava a falar alguma coisa com o Galo? A gente conversava muito. Uma das coisas que eu tirei de vantagem do Zico foi nessa questão de posicionamento. Eu costumo dizer que começou com o Luxemburgo e foi lapidado por ele. De entrada na área, ele repetia sempre, você tem que começar a fazer gol de rebote do goleiro. E aí eu comecei a fazer muito gol de cabeça. Então eu ganhei muito em termos de movimentação ali na frente. Essa coisa de procurar sempre o David, que o David jogava mais perto. Então nisso eu acredito que eu tenha ganho bastante. O Luxemburgo, quando era meu treinador, já citava o Zico como exemplo. Eles foram companheiros de, não sei se de futebol ou de baralho. De treino. As duas coisas. E o Luxemburgo insistia comigo e logo em seguida eu tive o Zico como treinador e isso me ajudou bastante. Você não pode desperdiçar, né? Caras que têm talento, facilidade para fazer o gol, deixar o cara, você não pode botar lá para trás. Vai pra perto. Nem pra marcar, né? Bota pra marcar, bota outros pra correr. Até você contava a história de que tinha que fazer o primeiro bote e muitas vezes você não fazia justamente para ficar sozinho. Não, deixava. Eu falava, o Carpegiani mesmo, por isso que eu digo, o Carpegiani tem muita influência, ele dizia pra mim, deixa que a gente marca aqui. Eu falei, eu não vou marcar cabeça de área não, cara, o problema é dele. Agora, quando pegar a bola, dá. Claro. Porque o cara vai uma, duas, na terceira que você pega aqui livre, aí o zagueiro lá atrás, volta, o cara não passa mais do meio. Então, a briga é deles lá. E eu falava isso pra ele, eu não quero que você fique marcando, dando carrinho, não quero que você faça nada, eu quero que você fique preocupado aqui e quem pegar a bola, o nosso meio, já dá pra ele que ele enxerga tudo. E você vê que a linha é a mesma, né? Porque quem me colocou pra jogar no time de cima do Curitiba foi o Carpegiani. Me tira do juvenil e coloca pra jogar no time de cima. E eu tô falando de 95, isso com o Zico acontecia em 80. Passados 15 anos ele falava a mesma coisa, né? Depois com o Luxemburgo, que também era desse time, falava a mesma coisa. Então você vê que as ideias são parecidas. Conceito, né? É o conceito que eles tinham. E a gente vai falar um pouquinho mais no próximo bloco da seleção, né? Exatamente. Foram jogadores, ídolos da seleção brasileira também. Então vem cá, a câmera móvel, vamos pro intervalo. Está vendo? Peraí, antes que nada, o Fábio Luciano te manda um grande abraço e o Raí também, né, que estão sempre aqui no Todo elenco. mundo que queria estar aqui hoje, né? O Fábio foi um bobão, né, Zico? Na hora da gente ficar junto, ele se mandou. quis jogar basquete. Pô, brincadeira. Eu dirigi ele um pouquinho, né, coitado. Ele tava com um problema sério no pubis e ele quis me ajudar de querer forçar uma barra. Eu falei, Fábio, não tem problema, eu sei que você tá querendo ficar, mas vai te cuidar, vai. E ele ficava, treinou lá uns 15 dias e tal. Eu falei, olha, mas eu quero ir pro coletivo, aí quero fazer um jogo. Pô, a primeira bola que ele foi no jogo, voltou a sentir. Aí teve que operar. Porque esse problema de pubis... É chato, né? É chato. É chato. Vídeo Kaká, né? Que demorou Agora, pra... o pior, rapaz, é que eu, 2 dias atrás, me contaram uma história do Djalma e eu esqueci. Lembrado. Tem um pouquinho ainda, lembra? Não consigo lembrar. Tem um intervalo pra você lembrar. Não consigo de Conhecido como rei. Né? Tá vendo? Você foi rei, Djalma também. O Galo esqueceu. Olha lá, Eu esqueci. E o Fábio agora recentemente recebeu a proposta do Flamengo para dirigir. O que você aconselha para ele? Você fala alguma coisa? Eu até falei, na época que esse grupo entrou, foi o nome que eu dei pra eles. Vai lá e fala com o Fábio. E a direção do Flamengo conversou com ele. Tá vendo, Capita? A culpa é do Galo aqui. Conversou com ele. Vai dizer Ele só quer Mas futebol. foi em 2012, cara. Lá atrás. Lá atrás. Não lá essa de atrás. agora. Já deu pra ele pensar, já deu tempo Agora pra ele ele falou, não pensar. vai nem... Não vai que é roubada. Pensar que quando eu fiz peneira do Flamengo com o pai mineiro, ele falou, todo mundo aqui quer ser 10. Nada, rapaz. Tem que Volta depois. Tem que ter um começo, cara. Tudo tem que ter um começo. Dependendo daquilo que você escolhe, tem que ter um começo. Verdade. Pô, esse cara que tá aí começando no Flamengo, esse cara é bom. Esse cara... O Zé Ricardo. O Zé Ricardo. Esse cara é bom, um ótimo treinador, conhece bem o Flamengo, campeão em todas as categorias. Pode fazer um grande trabalho no Flamengo. Tá dado o recado, não sai daí que tem mais um pouquinho de resenha no próximo bloco com o Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Jogou um pouco no Flamengo esse rapaz. Parlo Zico. Quando sei arrivato a Udine nell'83, in piazza ti abbiamo incoronato re, il re di Udine. E resterai per sempre il re di Udine. Un abbraccio fortissimo da parte di tutti i tifosi udinesi.
E un saluto a tutti quanti i campioni che sono nello studio, in particolare al mio amico amoroso. Mandi, ciao! Eu já deixei de pagar a conta em restaurante italiano em Londres, porque eu falei que era amigo do Zico, mostrei uma foto aqui, foi no 0800, viu? É? Tá na tua conta essa aí. Opa, ali já tá na minha conta. Tenho que passar uma semana em Udine, né? Não, lá em Udine ele não paga nada também, não. Lá ele vai lá, todo mundo... Galo, tá aqui, ó. E a seleção? Então Zico? é em Udine, Istambul, é no Japão. Japão. São Paulo. A seleção, Copa América, esse futuro, você que foi um estandarte também. Cara, eu acho que o Brasil tem que estar muito preocupado com a eliminatória. Porque o Brasil vem num momento muito difícil, né, de Mundial, da eliminação da Copa América, uma Neymar dependência muito grande. E eu acho que essa Copa América, você tem que, a meu ver, fazer um trabalho no sentido de preparar uma equipe para as eliminatórias, tá? Já se chegou à conclusão, pelo menos eu acho, que essa turma que vem aí nesses últimos anos está deixando muito a desejar. E a gente está insistindo com aquela coisa, porque o cara está jogando na Europa, é titular da seleção. Eu acho que são poucos os jogadores da seleção brasileira que são protagonistas lá fora. Já passou o tempo. E eu vejo que os jogadores que estão aqui no Brasil, que poderiam ter chance, a meu ver, por exemplo, o que aconteceu com o Neymar e com o Ganso em 2010, que não foi aproveitado, com o Everton Ribeiro e o Ricardo Goulart em 2014, que eram os melhores aqui e não tinham oportunidade na seleção. E agora me parece que isso está mudando. Parece que o menino lá, o Lucas, está como titular. Lucas Lima, né? Lucas Lima. Agora veio o outro Lucas que eu acho que não deveria nunca ter saído da seleção. Tem o Gabigol também. O Gabigol. Você tem uma Olimpíada aí. O problema é que, pelo que está sendo noticiado, essa seleção, se não for bem, pode se mudar tudo. Corre né? o risco. Corre o risco. Mas a gente tem que estar atento com... pela primeira vez eu vejo que a seleção brasileira, numa eliminatória, pode correr o risco de ficar para uma repescagem e tal, porque a filosofia, a meu ver, não tá boa. Tá? Quando você não tem uma chefia que te dê credibilidade, você às vezes quer tomar uma decisão, não sabe, ou então fica na responsabilidade de 2 ou 3 pessoas, e aquela coisa de na seleção você levar seus amigos e não levar os melhores. Tá? Porque eu acho que seleção brasileira seja, teoricamente, você convoca os melhores jogadores. Por que na comissão técnica não são os melhores também? Interessante. Enquanto isso, eu vou pedir passar umas imagens, uns gols do Zico quando jogava na seleção brasileira. A gente não pode deixar de passar seus golaços. Eu queria uma lembrança sua. Você foi parte, talvez, de uma seleção das melhores da história do futebol, que dava prazer ver jogar. Além do título ou não título, qual é a sua primeira lembrança? Antes falávamos do gol contra a Escócia, até tem uma história legal. Que você leva para sempre da seleção brasileira? Os 10 anos de ter defendido a seleção brasileira, né? Porque todo jogador quer chegar lá, e você chegar e se manter durante 10 anos ali no top na seleção, eu acho que isso é gratificante. A questão de ganhar ou não ganhar faz parte. Digo que os resultados que eu tive na seleção, é impressionante não ter disputado uma final na Copa do Mundo. Porque, para muita gente, joguei 3 Copas do Mundo e perdi um jogo, que foi aquele da Itália. No mais, em 78 a gente não perdeu, e 86 também não perdeu. Então, você não teve nenhuma oportunidade. Foi questão de regulamento, e a gente sabe o que aconteceu em 78 em relação a Peru, aquela coisa toda, né? E em 86 o problema é que eu só lamento de eu não ter respeitado o que o meu coração mandava, que era não ir. E essa hora, então eu fui e acabei. O grande momento de vilão da minha história é justamente aquela
aquele fato de ter perdido aquele pênalti no jogo contra a França. Mesmo tendo dado passe pro branco, né? Mas tem um negócio, eu não tava ali no melhor da minha condição, não consegui reunir a confiança do Tele para me colocar de início, sabe? Ele achava, eu achava que eu deveria jogar de início, jogar até quando desse. Ele achava que eu tinha que entrar depois com o pessoal e acabamos sendo eliminados por erros mais nossos, individuais, e enfrentamos uma seleção que jogou nos nossos erros. Esse jogo contra a Itália do 82, porque você teve uma marcação muito fechada do Gentili, como já tinha feito com Maradona, né? Mas com ele mesmo nas costas você consegue dar o passe para o Sócrates. E depois tem um lance que você poderia ter empatado o jogo, né? Que fica na sua cabeça. O lance aquela questão da ansiedade, né? O Serginho entra na frente, achando que se ele fosse na perna esquerda dele, eu até nem reclamava, mas foi na perna direita. E a bola sobrou, mas faz parte do atacante. Isso porque o Serginho não era egoísta, o Serginho era um cara de grupo, gosto muito dele. E esses são lances que ficam marcados. E uma coisa que eu reclamei muito nesse jogo é que com menos de 10 minutos o Gentili recebeu o cartão amarelo. Então ele já estava deixando eu pegar na bola. Ele já não fez aquela marcação que ele fez com o Maradona, de chegar junto e tal. Então eu pedia, dá a bola pra mim, ele tá marcado. Eu falei, porra, mas eu tô marcado, dá em cima, cara, eu me viro. Que era uma coisa que eu tinha com o Carpegiani. O Carpegiani olhava pra mim e virava assim, vou dar em cima, hein? Parece aí. Eu falei, pode dar, cara, pode dar que eu me viro aqui. E às vezes o cara que não tá acostumado muito a jogar contigo, ele olha, vê um cara do lado e não te dá a bola. E aí é isso que o adversário quer. Te elimina do jogo. Indiretamente, o teu companheiro é que acaba te eliminando do jogo. E ele corria mesmo, ele queria era isso, ele corria atrás de mim o tempo todo. E ali eu fui muito pouco acionado naquele jogo. Soro, eu não gostaria de falar só em relação a essa seleção de 82 um pouquinho, porque a gente fala sempre de resultado. O resultado no futebol, ele é sempre muito bom para quem está jogando e quem está ganhando, mas para quem está surgindo, você precisa de referências. Exato. E essa seleção de 82 não ganhou, mas é a minha referência, desde garoto, para a minha vida toda de futebol. O conceito que eu tenho de futebol, o que eu acho que é futebol, é o que eles apresentavam. Então isso é que eu acho que é mais importante, é a referência. O resultado é bom para quem está lá jogando, eu fui campeão, mas para quem está surgindo e observando futebol, não tem melhor referência do que aquela de 82, porque depois dessa, teve seleções que conquistaram com todo o mérito, com excelentes equipes, mas que apresentou um futebol de referência. Futebol que eu, como brasileiro, me encanta e gostaria de ver o brasileiro jogando hoje, aquela... Aconteceu com o Brasil 82, Holanda 74, várias seleções. E fica como referência. Uma coisa que eu hoje, como treinador, analiso, né, que eu acho que foi um grande problema nosso, é que aquela seleção, eu, Falcão, Cerezo e Sócrates, a gente com o Tele nunca tinha jogado junto. A única vez que a gente jogou junto foi com o Coutinho, Brasil e Ajax no Morumbi. Jogou eu e Sócrates na frente, o Cerezo e o Falcão atrás. Então, quer dizer, o Cerezo não podia jogar o primeiro jogo contra a Rússia. E o Cerezo era peça importante do sistema do Tele. E ele, o que ele fez? Ele botou o Dirceu. Hoje até o pessoal acharia uma boa, né? Porque os canhotos tudo vão lá para a ponta direita. Mas naquela época ninguém aceitava muito. E foi o Dirceu. E no intervalo entrou o Paulo Isidoro. Então a gente sempre jogava aqui um que seria o Cerezo, o Sócrates, eu pela esquerda, Paulo Isidoro, o Zé Sérgio e o Reinaldo. Esse era o sistema do Tele. O Falcão só foi convocado para a Copa do Mundo. Ele nunca tinha jogado em 2 anos com a gente. 3 anos, não sei, 80, 81 e antes de 82. E aí, em 82, depois do segundo jogo, isso aí foi modificado. Depois teve o Tita aqui, teve o Éder, mais o Serginho, Careca, na frente, mas não alterou a forma de jogar. Então, quando veio o primeiro jogo, a gente só melhorou o segundo tempo quando entrou o Paulo Isidoro lá. Então ficou o Paulo Isidoro, Éder, Serginho, eu, Sócrates e Falcão.
No segundo jogo, que a gente já entrou o Cerezo, o Tele virou, olha, alguém tem que cair do lado direito. Quando não estava isso, Leandro e Isidoro fazendo lá. Se você foi lateral, sabe o que é importante ter alguém ali te dando apoio. Do outro lado, Júnior, Éder ou Zé Serra. Quando mudou esse esquema, o Leandro foi sobrecarregado. Então o Leandro ficou com medo de avançar. A gente perdeu pelo lado direito, aquele Leandro. E o suporte também. Então, no jogo com a Escócia, que foi o segundo jogo, primeiro tempo, ninguém caía lá, só eu, às vezes o Sócrates. Quando chegou no intervalo, eu virei pro Tele, eu falei, Tele, não dá, eu não sou ponta direita, já joguei ali e tal, mas você pediu para todos os 4 jogarem ali, não tá indo ninguém. Eu prefiro que você bote o Paulo Isidoro e eu saia, escolha um, do jeito que tá. A gente tava 1-1, então... Aí no segundo tempo os caras começaram a vir, aí saiu gol de tudo que é lado. Claro. Então eu acho que se a gente treinasse uns 15 dias antes, esses 4 ali dentro do campo, jogando, eu acho que a história seria outra. Nem em treino antes nós fizemos. Então, a Copa de 70 é o maior exemplo. Pô. Jogou lá 4-10, um jogava na esquerda, outro jogava na direita, outro jogava de centroavante, e deu certo. Entendi. Grandes jogadores, quando querem, se resolvem. A gente tentou se resolver ali e tal, mas taticamente eu acho que prejudicou o Leandro. A gente precisava de mais uns 3 programas, né? 3 programas, mas já fazemos o convite pro próximo, né? Galinho. Ao vivo. Galinho. Ele já deu a dica que tem que pedir pra Sandra, velho. Fica mais fácil. Bom ver vocês, bom estar aqui. Finalmente. Obrigado. Essa camisa da Udine aí, hein? Vintage. Ih, rapaz. Quero entregar pro Galo a camisa que ele usou em Udine, um presente dado pelo Michele De Sabato e pelo Sandro. Obrigado. Galo, achei que era pra gente aqui. Não, ruim, hein? Tá lá no CFC. Facola aí e tal. Sensacional. Legal. Agora, pior foi o segundo ano que botaram essa lista aqui na diagonal. Tu imagina, hein? Aí não, né? Soro. É isso? Programaço, hein? Agradecer aí ao Zico, um prazer ter ele, uma honra. Já convidamos para a próxima. Vou estar no seu jogo, vou estar. E como sempre, né? Agradecer ao Esporte Interativo outra vez pela liberação e a toda a comunidade que assiste ao resenha. Todos os goleiros, jogadores, treinadores, torcedores, famílias, né? Essa resenha que está arrebentando. Sensacional. E agora como é que eu fico nas tardes de domingo sem Zico no Maracanã? Eu não sei, cara. Todos nós. Parabéns pela resenha.